Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 11 de junho de 2021, são 21 horas e 45 minutos. Lição número 4 da classe de adultos. Elias e os profetas de Aserá e Baal. E se falando em Elias, Elias enfrentou 400 profetas de Baal? Tem certeza? E Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo? Você tem certeza? Tem mesmo? Veja bem, ter depressão é pecado? E Elias, antes de orar ao Senhor, ele se consertou para que Deus viesse descer fogo do céu? Você tem certeza das respostas que você deu? Se você tem ou não, fique aqui comigo que você saberá certamente quais são as respostas para as perguntas que eu te fiz. Começando respondendo ao nosso questionário, resposta número 1. O Deus que responder por fogo, esse será Deus. Resposta número 2. Mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir. Resposta número 3. A primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Resposta número 4. O desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. Resposta número 5. A vida de Elias é um exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não o que a maioria acha que está certo. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Verdade prática. O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Temos visto nos dias atuais pessoas cultuando a vários deuses. Entretanto, sabemos que só existe um Deus único e verdadeiro, digno de todo louvor, honra e adoração. E quando você profere estas coisas, quando você ensina, quando você menciona, quando você adora o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra, algumas pessoas irão contra você. Algumas pessoas, às vezes até mesmo duvidarão do seu Deus. Entretanto, quando você permanece fiel a este Deus, ele vai honrar a sua fé. Introdução. O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é sem dúvida um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nesta lição veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Nós veremos aqui nesta lição que Elias, apesar de ter sido um homem de Deus, ele teve seus altos e baixos, ele passou por algumas situações. Daí a pergunta que eu fiz no início: ter depressão é pecado? O desafio no Monte Carmelo. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. O povo não tinha resposta para esta pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o Deus verdadeiro. Até hoje vemos em alguns casos algumas pessoas que estão na igreja, mas na verdade, quando sai do culto, quando sai da igreja, acabam cultuando a outros deuses. Não tem ainda na verdade ainda não nasceu de novo, né? E não sabe também, da mesma forma que o povo aqui também não sabia qual era o Deus verdadeiro. Muitas pessoas nos dias atuais, até mesmo na igreja, não sabem ainda, não têm ainda ideia do Deus verdadeiro. Quem é de fato o Deus verdadeiro? Quem de fato merece honra
e glória. Vemos também algumas pessoas que outrora estavam na igreja e hoje estão indo para outros caminhos, caminhos perdidos, né? Caminhos da perdição, porque ainda não tem ainda a certeza de qual Deus é o verdadeiro. E alguns até chegam ao ponto de achar que o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus único e verdadeiro, é na verdade um Deus que não existe. Então veja que existe sim essa questão de dúvida, as pessoas põem dúvida em seu coração. Na verdade, o adversário, como a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então essas pessoas que não acreditam no Senhor são pessoas incrédulas, que permitiram que Satanás assim escondesse, tampasse a sua visão, o seu entendimento. Mas sabemos que nós não estamos cocheando entre dois pensamentos, porque nós sabemos e reconhecemos que só há um Deus, que é o nosso Deus verdadeiro, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que criou os céus e a terra e o homem para a adoração. E por esta questão, né, até pela falta de liderança espiritual na igreja, né, acaba acontecendo de pessoas quererem fazer hoje um evangelho politicamente correto. Entretanto, sabemos que o evangelho é de Cristo e ele não muda. O evangelho, ele foi ontem, é hoje e sempre será o mesmo. Ele não há sombra de variação, assim como o Senhor Jesus também não tem. O que existe hoje, a diferença é a forma com que se prega o evangelho, a forma com que se fala, os meios de comunicação pelo qual o evangelho é pregado. Entretanto, a sua essência é a mesma. O problema de não saber a quem adorar. Este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidados divinos, uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Vemos, por exemplo, no Brasil existe uma prática muito comum, ainda mais agora, né, nesta época de junho, julho e agosto, principalmente nessa época, pessoas que usam o templo do Senhor para fazer festas pagãs, a chamada festa caipira, né, esse arraiá gospel, né, virou essa salada, essa bagunça. Entretanto, a Bíblia vai nos dizer que aquele que tem amizade com o mundo tem inimizade com Deus. E a casa do Senhor é casa de oração, e não casa para se trazer o mundo para a igreja, né? E aí muitas pessoas, principalmente jovens, né, principalmente os jovens, acabam entrando nesta alegoria, né, de achar que a casa do Senhor também pode se fazer uma festa junina. Não, e essa festa junina é uma festa pagã e não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, se porventura você pensa em fazer isso na sua igreja, deixa isso de lado, porque na verdade isto não tem a ver com o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça. Isto é uma festa pagã e o cristão não deve fazer tais coisas. Entretanto, vemos muitas das vezes pessoas usando o templo do Senhor para fazer, né, organizar esta festa junina, ou às vezes festa junina gospel, né? Aí todos dizem que é uma festa da roça e por aí afora, mas na verdade sabemos que a essência mesmo é cultuar, na verdade, outro Deus, até porque nesse parâmetro, nesse cenário, vemos que isso não tem nada do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer, como eu já disse, que a igreja do Senhor é a casa de oração. Então, muitas das vezes as pessoas estão querendo usar a casa do Senhor como forma, né, de fazer outras festas, né, que não são as festas cristãs que nós conhecemos. O desafio do fogo. Aí por isso, né, as pessoas acabam não sabendo quem adorar, né? Então, não dá, né? O desafio do fogo. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a do próprio Deus para, mais uma vez, mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deve servir. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que tira da fornalha de fogo ardente. Ele está lá, na verdade ele não tirou, né? Ele estava lá
a Bíblia diz que o quarto homem era semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Vemos que ali, na verdade, diz que até a expressão que o quarto homem era semelhante ao Filho do Homem, né? Então veja que aqui é uma situação interessante, porque como o nosso Deus é um Deus do fogo, então ele estava na fornalha de fogo, guardando aqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha, porque se negaram a idolatrar um outro Deus, né? Se negaram na verdade, a adorar outro Deus, porque sabiam que somente há um Deus que recebe adoração, somente um Deus que é digno de toda a glória, a honra, louvor e adoração, e por isso foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas o quarto homem da fornalha estava lá. Então veja que o Deus, ele responde também com fogo, porque ele é um Deus do fogo, ele é um Deus vivo e ele é cheio da sua glória. Então veja como diz lá no livro de Isaías, capítulo 6, né, os serafins vinham pegando a tenagem para tocar nos lábios de Isaías, né? Então tenagem dá a ideia de brasa, de fogo. Então veja que aqui o Senhor é o Deus do fogo. Síntese do tópico 1. Assim como Elias confrontou os profetas de Baal diante da idolatria, os servos do Senhor devem estar dispostos a confrontar todo tipo de pecado. Então, como já falei, essa festa junina não é de Deus, por exemplo, então você tem que enfrentar esse pecado e tirar isso do meio da igreja, porque isso não é de Deus. A oração de Elias, os preparativos de Elias. Diante da impossibilidade de respostas de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação de milagres. A primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado, consequência imediata da idolatria. A seguir juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele e o rego em sua volta. Há um ponto aqui que eu acho muito interessante, eu quero compartilhar com você. Sabemos que em todas as questões dos preparativos de Elias para que Deus mandasse fogo do céu, existe algo que eu acho muito interessante, que é a questão dos 12 cântaros de água. E por que eu acho tão interessante os 12 cântaros de água? Por causa da seca. Existia uma grande seca em Israel nessa época, que ficou 3 anos e 6 meses sem chuva. A minha pergunta é, onde tinham 12 cântaros de água? O que isso representa para nós hoje? Representa que mesmo na escassez, nós devemos guardar aquilo que é mais precioso. Naquela época, a água era o mais precioso. Então Elias pegou aquilo que era o mais precioso, pegou o melhor para a oferta e colocou no altar. Então, muitas das vezes, nós precisamos compreender que quando nós vamos ofertar ao Senhor, nós precisamos ofertar aquilo que é o mais precioso. Precisamos trazer para Deus aquilo que é o mais precioso. E o que é o mais precioso hoje, né, na sua vida? O que você tem de mais precioso para você levar para a casa do Senhor, para deixar na casa do Senhor? E também, aqui também não é somente na casa do Senhor, aqui até uma ideia de oferta, entretanto, é bom também deixar claro que a oferta, nesse sentido específico da água, nesse caso, você não levaria uma água para o templo. Na verdade, existem alguns momentos da sua oração que você precisa trazer para a oração. Quando você for ao seu quarto para orar em secreto, o que você vai derramar diante do Senhor, que é aquilo que é o mais precioso, aquilo que está em escassez, aquilo que mais ninguém tem. Este que é o ponto aqui para mim. E é isto que eu estou compartilhando com você, que é a questão da raridade, né? Aquilo que a pessoa que é precioso, que a escassez, que ninguém tem, mas você tem, você guardou. É isso que você precisa derramar diante do Senhor, para que assim Ele venha responder também com fogo. E claro que isso é uma questão pessoal, só você sabe qual é a escassez do que você está passando, do que você está vivendo. Então é justamente essa escassez que você vai pegar, vai guardar e vai entregar ao Senhor. Uma oração confiante. A oração de Elias foi simples e curta,
contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Elias queria mostrar que para Deus responder não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações, basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. Quais são as questões das orações, de todas as questões de sacrifícios, cerimônias especiais, mutilações, tantas coisas que as pessoas fazem lá fora? Há relatos aqui no Brasil, por exemplo, de pessoas que andam de joelhos durante quilômetros, pessoas que sobem escadarias de igrejas por aí afora, de joelhos para pagar promessa e tudo mais. Tudo desnecessário. Por quê? Porque eles estão fazendo isso um sacrifício de tolo para um outro Deus, que não é o nosso. Para agradar a Deus, é necessário se apresentar a Deus com orações e súplicas, sabendo que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam e que Deus se agrada da fé, e o justo viverá da fé. Então, para ter uma oração confiante, basta chegar ao Senhor com fé, exaltar a Deus, glorificar o seu santo e bendito nome. Então veja que basta apenas ter fé no Senhor, dobrar os seus joelhos, orar ao Senhor, mesmo em pé ou sentado, independente das circunstâncias. Há pessoas que por alguma situação da vida não pode estar em pé, então só pode ser sentado ou deitado. Da mesma forma, o Senhor vai atender a oração que é feita com confiança nele, que crê no Senhor. A misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que o seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha e as pedras, o pó e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar, é uma exata comprovação não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Com isso, a seca que já durava 3 anos e meio terminou. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. Veja aqui algumas questões interessantes. O Senhor respondeu com fogo e o povo reconheceu que Deus é o Deus verdadeiro. Hoje vemos o Senhor fazer maravilhas no meio do povo e ainda assim o povo não o reconhece como Deus verdadeiro. Aqui ao menos o povo se converteu, aqui pelo menos o povo entendeu e reconheceu que Deus era o Deus verdadeiro. E o que veio em seguida? A chuva para acabar com a seca. Aí agora aqueles 12 cântaros de água, que era algo escasso, agora por causa da oferta não é mais escasso. O Senhor trouxe a prosperidade de volta, trouxe a bênção de volta. Síntese do tópico 2. Quando exercitamos a nossa fé e confiança no Senhor, Ele responde nossas orações e nos livra de qualquer adversidade. Elias em Horebe. Os efeitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Então veja que aqui há 2 pontos, Elias, um homem de Deus, orou ao Senhor e o Senhor respondeu com fogo. Era um homem de Deus. Entretanto, agora ele está numa situação terrível, está desanimado, está em depressão. Eu perguntei no início se ter depressão é pecado. Bom, ter depressão não é pecado. Temos alguns relatos bíblicos, como foi, por exemplo, o caso de Elias, também Paulo, Ana, só para citar aqui alguns casos de pessoas que tiveram depressão na Bíblia. Então, ter depressão não é pecado. Agora, precisa se vigiar para que essa depressão não cause o pecado. Isso que precisamos ter confiança no Senhor, que o Senhor irá nos livrar. Uma vez que por uma situação da vida a pessoa teve depressão ou está em depressão, precisamos continuar orando por essa pessoa e essa pessoa também se apegar a Deus, reconhecer que realmente essas coisas acontecem, como o próprio Elias, Tiago disse 5,17 que todos nós somos sujeitos às mesmas paixões. Então
Acontece, pode, ou melhor, acontece não, pode acontecer, né, de um cristão sim ter depressão, mas ter depressão não é pecado. Então nesse caso nós precisamos estar firmes nos pés do Senhor para que esta depressão não leve a pessoa a praticar algo que desagrade a Deus e talvez até mesmo uma questão que leve essa pessoa a cometer um pecado imperdoado e com isso perder a sua salvação. Mas ter depressão não é pecado. O pedido para morrer. A despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Por isso a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então veja que, mesmo depois de ter feito grandes obras, Elias agora está se fazendo de vítima, se fazendo de coitadinho. A depressão é um caso bem delicado, difícil de tratar até. Deu até que tem uma pessoa, né, por perto, né, um especialista no assunto, né, um médico, né? Agora também tem essa outra questão. Há pessoas que também se fazem de vítima, se acham coitadinho. Então, nós precisamos compreender que não é se fazendo de coitado. Existe a questão da depressão, mas também tem a questão de pessoas que ficam tendo autopiedade, sentem piedade de si. Não, aí não. A Bíblia diz que cada um tem que estar firme no seu próprio ânimo. Nós precisamos estar animados na presença do Senhor. Precisamos estar com desejosos de adorar e exaltar o nome do Senhor. Existem frustrações? Sim, existem frustrações. Decepções? Sim, existem, mas nós precisamos compreender que tais coisas aconteceu anteriormente nos tempos bíblicos, acontece hoje e continuará acontecendo, mas nós precisamos estar firmes no Senhor, né? Até porque se nós demonstrar fraco no momento da dor, tão fracos somos nós, né? Síntese do tópico 3. Deus compreende nossos momentos de desânimo e fadiga, pois eles fazem parte da nossa humanidade. A resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando daquela situação de intenso desânimo. Nisto depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. Vemos que agora Elias, que foi um homem de Deus, fez com que o Senhor respondesse suas orações com fogo, entrou em depressão, ficou em depressão, estava agora num momento de autopiedade, mas agora, com a resposta do Senhor, ele se reergueu. Muitas das vezes, vemos isso também. Pessoas que passam por esse processo, mas quando vem uma resposta do Senhor, ele imediatamente também tem a sensibilidade de compreender e reconhecer que é Deus quem fala com ele. Quantas pessoas andam insensíveis, né? Não estão sensíveis à voz do Senhor, diferente de Elias, que estava sensível, ele reconheceu o Deus de Israel e permaneceu firme na sua caminhada. Então, muitas das vezes, apesar das situações que nós vivemos, quando o Senhor responde, o Senhor sempre irá responder os seus. Se o Senhor ainda não falou com você, ainda, se de repente você está passando por uma situação delicada, aguarde no Senhor, confie no Senhor, porque Ele certamente irá falar ao seu coração. Conclusão. A vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor, ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça. O cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Bom, nem tudo que dá certo é certo. Então não faça aquilo que está dando certo, faça aquilo que é certo. Se o Senhor mandou você fazer, você faz. Se Deus não mandou você fazer, você não faz. Ainda que o povo esteja em desobediência ao Senhor, mas você não, você permanece fiel à palavra do Senhor, você permaneça firme no propósito que Deus te chamou. Não permita que essa questão do politicamente correto ou outra coisa que venha
para falar ao seu coração, venha tirar o seu foco da palavra do Senhor, venha tirar o foco da adoração a Deus, venha tirar o foco daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não permita que essas coisas aconteçam na sua vida. Continue firme no propósito do Senhor, porque certamente o Senhor irá fazer maravilhas na sua vida. Entretanto, você precisa estar fiel ao Senhor, compreender que apesar das coisas, das diversidades da vida, que elas virão, mesmo as decepções, as frustrações, até mesmo a depressão, o desânimo e tudo mais, a falta de vontade de lutar, às vezes até mesmo de ir à igreja, mas permaneça firme no Senhor, porque essas coisas acontecem na nossa vida, né? Ou pode acontecer na nossa vida. Importante é não desanimar e não largar o arado. A Bíblia vai dizer que aquela alma que volta ao Senhor não tem prazer nela. Então, independente do que você esteja passando hoje, continue firme no Senhor. Fique firme, não desanime, vai na caminhada. Eu fiz algumas perguntas no início e eu te prometi que eu ia te dar uma resposta direta, e eu te darei. Bom, Elias enfrentou 400 profetas de Baal. Bom, certamente você ouviu isso algumas vezes nas suas escolas bíblicas dominicais ou mesmo nas pregações. Mas isso não foi bem assim. Se você ler lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, você verá que não foram 400, e sim 450. Eu também perguntei sobre a questão de que se Elias subiu numa carruagem de fogo. Muitas pessoas pregam que Elias subiu numa carruagem de fogo, e para nós assim que somos do manto, até fica bem cabível, né? Carruagem de fogo, fogo, Espírito Santo, o Senhor respondeu com fogo. Bom, mas não. A Bíblia diz no livro de 2 Reis, capítulo 2, no versículo 1, diz que o Senhor iria tomar Elias num redemoinho. E no versículo 11, a Bíblia confirma que de fato Elias foi levado ao céu num redemoinho e não numa carruagem de fogo. Pode ver lá. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 11. Eu também falei sobre a questão de consertar, né? Falei se Elias, que muitas das vezes você vai ouvir ou já ouviu, se não ouviu, vai ouvir, que Elias, antes de orar para Deus responder a sua oração, ele se consertou. Ele se consertou para depois fazer uma oração ao Senhor, para que o Senhor viesse responder com fogo, e por isso nós precisamos nos consertar com o Senhor. Bom, que nós temos que nos consertar com o Senhor é certo, né? Entretanto, não é isso que a Bíblia diz. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. A Bíblia diz que Elias consertou o altar do Senhor e não o seu próprio altar. Por quê? Porque Elias não estava em pecado. O que a Bíblia está falando aqui para nós, em termos diretos, aqui, para ser rápido, é que o povo era idólatra. Então, o povo lá fazia, né, santuários, né, altares para outros deuses. Então, o que Elias fez? É como se Elias tivesse quebrado aquilo, acabasse com aquilo e fizesse um outro altar para Deus. A ideia é essa, mas daí dizer que Elias se consertou antes de orar, não, isso é antibíblico. Isso não é isso que a Bíblia afirma. A Bíblia diz que, está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, que Elias consertou o altar do Senhor e não o seu próprio altar. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que venhamos a cada dia mais observar as coisas que o Senhor tem feito por nós, que nós estamos alegres e continuaremos alegres, e que nós venhamos a cada dia mais glorificar a esse Deus que pode todas as coisas, Deus do impossível. Tem algumas questões aqui sobre Elias, rapidamente. Elias foi o mais famoso e dramático profeta de Israel. Predisse o princípio e o fim de uma seca de 3 anos. Foi usado por Deus para ressuscitar um filho morto e devolvê-lo à sua mãe. Olha que coisa. Representou Deus em uma disputa com os sacerdotes de Baal e Aserá. E também estava com Moisés no episódio da transfiguração de Jesus no Novo Testamento. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que se porventura for o caso, e certamente se não foi hoje, será amanhã, que você venha, assim como Elias, reparar o altar do Senhor, que assim como Elias, você também venha, de fato, enfrentar as questões dos profetas, do adversário, que você venha com ousadia dos altos céus orar ao Senhor e o Senhor responder suas orações com fogo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical.
até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!